Eu resolvi ler Crepúsculo 15 anos depois do lançamento do primeiro livro. E eu gostei. Antes de eu começar a falar sobre o livro, eu tenho que voltar pro meu eu pré-adolescente. Porque, dentre muitas coisas que eu fui como pré-adolescente, eu fui revoltada. E uma das coisas que me revoltava era Crepúsculo. E pra vocês entenderem um pouco o que eu tinha a dizer sobre Crepúsculo, foi isso que eu mandei numa mensagem pra minha amiga falando sobre Crepúsculo. Isso virou um texto sobre como Crepúsculo não me agrada, então nem precisa ler o próximo parágrafo. LOL. Sim, ambos mudaram coisas nos conceitos de suas histórias, mas nada que os ridicularizasse. JK criou um mundo bruxo em que você não nasce sabendo feitiços como nas primeiras lendas, você os aprende. Riordan criou um acampamento em que semideuses se reúnem, sendo que nas lendas tradicionais os semideuses lutavam até a morte em seus encontros. Mas nenhum desses autores criou qualquer coisa que estragasse a reputação de suas raças. Nossa, que revolta. Até usei termos de RPG, meu Deus. A Meia fez vampiros brilharem no sol, quando eles deveriam derreter. E você já leu o livro dela alguma vez? Eu li uns pedaços no traduzido e uns 5 capítulos na versão original. A escrita daquela mina é confusa. Ela muitas vezes esquece de indicar quando alguém está falando ou quando é simplesmente uma narração. Eu sinceramente sou fã de Harry Potter e de Percy Jackson, mas isso não influencia em nada a minha opinião. Mesmo que a história dela fosse incrível, o que não é, eu não leria o livro dela inteiro. E desde então, muitas coisas mudaram. Eu vi todos os filmes no cinema ou em DVD e até li alguns capítulos dos livros. E eu digo alguns porque eu fiz uma leitura realmente seletiva, então eu não diria que hoje eu estou relendo. Na época eu acho que eu li uns 3 ou 4 capítulos soltos, que eram os capítulos que mais me pareciam interessantes. Então eu não cheguei a terminar o livro nem a ler metade dele. Mas esses 3 ou 5 capítulos que eu li na época foram suficientes para minha mãe achar que eu era fã de Crepúsculo e me dar essa caneca de aniversário. Eu vou deixar ela aqui no canto do vídeo, né, como uma decoração temática. E agora, em 2020, eu resolvi ler Crepúsculo direito. Ler do início ao fim. Pelo menos o primeiro livro. E o livro começa com a Bella chegando em Forks, que é uma cidade que quase não tem sol. E logo de cara você já vê que a Bella é meio apática pra vida. Isso porque a Bella é tipo um saco de batatas que perdeu o juízo. E aí ela chega na escola e os garotos ficam tipo... carne nova! Mas a Bella não tá nem aí, ela não tem interesse em nenhum deles e vai seguindo, até que chega aquela famosa cena no refeitório, que ela nota pela primeira vez os Cullen, na mesa lá deles, totalmente excluída. E depois disso também tem aquela outra passagem famosa, que é ela na aula de biologia, com o Edward sentado do lado dela, mas ele tá meio pirando por causa do cheiro dela. Então ela até tipo cheira o cabelo dela pra ver se tinha algo errado, porque ele tava tipo... E aí depois ele sai correndo, né? Então, tadinha, ela ficou achando que ela traumatizou o menino no primeiro dia de aula dela. E uma coisa que me surpreendeu logo nesse início da narrativa é que a Bella, ela tem um senso de humor. Ela é sarcástica. E depois, quando o Edward para de ficar tão estranho, eles começam a conversar, a conversa deles, o diálogo deles é basicamente puro sarcasmo, porque os dois são muito sarcásticos. Então esse foi um ritmo e uma elaboração da personagem que eu só não tava esperando. E é engraçado, porque a Bella fica totalmente tonta, né, na presença do Edward, porque ela fica muito abismada com tanta beleza e ela se mostra realmente esse saco de batata sem juízo. E o Edward até zoa ela por isso, porque ela fala, tipo... vampiros? Beleza. Agulhas? Credo. Então, assim, as prioridades dela estão totalmente invertidas e a Bella é esse personagem meio blasé, que ao mesmo tempo é tão louco que não é exatamente blasé. Enfim, eu quis dar esse destaque para os diálogos deles porque eram conversas realmente interessantes e que me mantinham presas e eu gostava muito das interações deles. E eu não estava esperando por isso, então foi um ponto positivo logo de cara. E eu acho que no livro a personalidade deles apareceu bem mais claramente do que no filme, por exemplo. Também me surpreendeu bastante o fato de que basicamente até metade do livro, Crepúsculo nada mais é do que um livro colegial. Ele narra a Bella indo pra escola, ficando obcecada pelo crush e começando a desenvolver um romance com ele, ao mesmo tempo que ela tenta não ficar totalmente sem amigos.
Só que ela também não é muito boa pra fazer aquelas amizades ali. E um dos capítulos que eu mais gostei foi justamente esse capítulo mais colegial, que é um capítulo que ela vai pra praia com os colegas da escola. E lá na praia, junto com os amigos, ela acaba encontrando o bando dos lobinhos, ou seja, o bando do Jacob. E o Jacob era o mais novo dos lobinhos da época. Ele tinha 15 anos e a Bella tinha 17. A Bella logo descobre que, na verdade, os Cullen não podem ir ali porque uma das pessoas do bando deixa essa informação escapar. E ela se aproveita da inocência do novinho Jacob para tentar descobrir mais coisas sobre os Cullen e logo sobre o Edward. Então a Bella descaradamente tenta flertar com ele para extrair informações dele sobre o Edward. Então assim, desde o início você já vê que o Jacob não tinha chance, né? Porque a primeira conversa que ela tem com ele é pra tentar descobrir coisas sobre o Edward. E assim, pobre Jacob. E depois disso é quando a Bella basicamente junta um mais um e percebe que o Edward é um vampiro. Mas a reação dela é muito tranquila sobre isso. Tão tranquila que eles mesmos ficam assustados. Tipo, cara, como você não tá reagindo? Foi como se ela tivesse descoberto, sei lá, que ele platinou o cabelo. Não, eu acho que ela teria ficado mais chocada se ele tivesse platinado o cabelo. Porque ela fica totalmente tranquila. Então ela descobre que o Edward consegue ler mentes e que a família dele também tem poderes. Mas não todo mundo da família. Por quê? Eu também não sei, porque a autora não explicou direito nesse livro. Na verdade, o Edward tem uma teoria de que quando as pessoas morrem, elas trazem consigo uma das características que era a característica principal dela como humana. No caso, morrem e viram vampiros, né? Importante. Então, por exemplo, o Jasper, ele era um cara muito manipulador. Aí, como vampiro, ele ganhou o poder da manipulação de emoções. O Edward era um cara muito observador, então ele ganhou o poder de ler mentes. A Esme, ela era uma pessoa muito amorosa, então ela ganhou nada. Tipo, ela não tem poder e se ela tivesse seria basicamente o poder do coração do Capitão Planeta, assim, decepcionante. Pelo que deu pra entender nesse livro, não fica exatamente claro por que alguns vampiros ganham poder e os outros não. Parece uma coisa meio aleatória, mas que eu acho que ela deve desenvolver mais em Lua Nova e tal, quando ela chegar naqueles vampirões super, que são o Aros e outros que ela já menciona nesse livro. E outra coisa que me incomodou quanto aos vampiros e que já me incomodava na pré-adolescência é esse negócio do brilho. Porque, vamos lá, uma das fraquezas dos vampiros é o sol justamente porque eles precisam ter uma fraqueza, porque senão o vampiro é só tipo um super monstrengo e não é vulnerável em nada. Então o sol é a maior vulnerabilidade deles, porque eles queimam no sol ou desintegram. Então assim, você transformar o sol em uma coisa que faz apenas eles resplandecerem é deixar o vampiro forte demais. E eu tenho um problema com isso. E eu até entendo porque a autora fez isso, porque ela queria transformar o vampiro numa criatura bela e fazer com que isso contribuísse na atração que a Bella sente por eles. Eu entendo também que ela pode ter pensado que isso ainda seria um ponto fraco, porque se os humanos vissem eles brilhando, iam saber que eles não eram humanos, né? Até porque humanos só brilham uma vez por ano, que é no carnaval, por causa de glitter. Mas enfim, não rolou pra mim, eu acho que ainda o brilho, tipo assim, um furo gigante e continua me incomodando. Mas, tirando esses dois grandes problemas, os capítulos vampirescos são bem interessantes. Ela conseguiu criar uma família de vampiros, né, que é a família Cullen, com personagens distintos e que cada um agrega algo novo pra história. Então é legal ver a interação da Bella com o Emmett, com o Jasper, com a Alice. E é uma coisa interessante, realmente. Você se sente que nem a Bella conhecendo aquele mundo novo e aquelas pessoas com habilidades fantásticas. Acho que ela soube caracterizar muito bem cada um deles e introduzir bem eles como personagens novos pra saga. E aí ela mal acabou de apresentar eles e já chegam os 3 vampirões malvados durante o jogo de beisebol. E a partir daí o livro é um corre-corre. Tem que proteger a Bella, o Edward e a Bella já se amam, já disseram eu te amo, pera, quê? E a Bella tá em perigo, quê? E você vai lindo e tá tudo muito rápido e caramba, o ritmo era outro. E a Bella tem que fugir, né, do James, que é o rastreador, o vampirão mau. E a autora vai criando essa tensão pro clímax do livro que se aproxima, que seria o encontro da Bella com o James no estúdio de balé. Eu tava muito animada pra esse encontro e pra eventual batalha, né, com o vampirão rastreador e pra saber como eles iam resolver isso, como ia ser o duelo e tal. E aí acontece que a Bella encontra com ele, eles têm uma conversinha e a Bella desmaia. Tudo bem se ela tivesse desmaiado, porque seria o que um humano realmente faria nessa situação, até porque a Bella já era propensa a desmaiar antes, mas uma coisa é ela desmaiar, outra coisa é ela desmaiar e a autora só não narrar o que aconteceu depois. Tipo, ela só fala que, ganharam e tal, mas não teve absolutamente nada da batalha com o James. De repente, ele estava morto. E ele até então era uma grande ameaça.
E por mais que ele tivesse em desvantagem numérica, ele merecia uma batalha. Eu merecia saber, eu tava esperando ansiosamente pra aquele momento. E fiquei muito frustrada, sério, muito. Porque de repente Jaime estava morto, não falaram nada sobre o duelo, a Bella tinha sido mordida, e aí o Edward estava extraindo o veneno dela e papum, acabou o fim do livro. Então assim, apesar de ser mais interessante, eu diria que essa segunda parte vampiresca do livro ficou mais mal elaborada do que a primeira. E eu acho que a primeira parte foi sim mais bem escrita do que a segunda. E você me pergunta... Mas você acabou de falar mal de Crepúsculo. Como você gostou? E eu posso dizer que eu gostei porque eu fiquei envolvida na história. Eu tava interessada naquilo. Então, quando eu terminava um capítulo, eu já queria ler o outro, eu queria descobrir mais sobre aqueles personagens, eu queria saber o que ia acontecer com a Bella, o que ia acontecer na relação dela com o Edward. Então, foi uma leitura envolvente. E eu consegui construir uma relação com os personagens, que foi algo que eu realmente não esperava. E apesar de que esse livro tem falhas sérias, ele não é exatamente um livro mal escrito. Dá pra ver que a autora pensou antes de escrever, e várias coisas da estrutura literária básica estão presentes nesse livro. Que nem eu já disse, aquele romance é envolvente. E olha que eu não sou de gostar de histórias de romance. Mas eu gostava das interações da Bella com o Edward. Até shippei, sabe? Em um momento do livro, a Bella e o Edward conversam sobre literatura e a Bella faz menções a vários livros, como O Morro dos Ventos Uivantes, Orgulho e Preconceito e outros da Jane Austen. E são livros que você consegue perceber só a partir daquelas menções que inspiraram a autora, que é a Stephenie Meyer, a fazer aquele livro, seja nomeando um personagem, seja nos trejeitos de um personagem que ela pegou de um outro livro. Então ela teve, sim, uma preocupação e uma base referencial de literatura que foram legais para Crepúsculo e que acrescentaram. E, para falar um pouco da adaptação para o filme, eu vou falar de 3 personagens que foram adaptados muito fielmente. Mike, o cachorrinho, que é meio uma preview do Jacob. Jéssica, a tagarela, que adora bater uns copinhos. E Charlie, o paizão. Eita, bigode! Esses 3 personagens secundários são extremamente iguais aos personagens do livro, principalmente o Mike. Eu achei o Mike no livro muito cativante, tadinho. Ele só queria atenção, ele só queria um romancezinho. E o Charlie é aquele paizão agradável também. A Jéssica era meio chata, mas era personagem, né? Fazer o quê? Então, pra concluir, eu vou dizer que Crepúsculo é tipo um pão de milho. Não é o meu pão favorito, mas tem um saborzinho e cumpre ali a função de me alimentar. Então, eu fiquei satisfeita. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você já é, muito bom. E me diz aqui se você acha que eu devo ler o resto da saga ou se eu paro por aqui. Ou também algum preconceito que você tinha em relação ao Crepúsculo. Enfim, vamos conversar. E se você não é inscrito, se inscreve, porque tem muitos mais vídeos saindo por aí. Já preparei alguns. E é isso, tem muita coisa boa vindo por aí. Tchau, tchau!